música evangélica no Brasil pode ser dividida em antes e depois do álbum De Vento em Popa do grupo Vencedores por Cristo. Antes desse LP, praticamente todo o repertório musical cristão era composto de músicas americanas ou inglesas, versadas para o português. Mas, um pouco antes do álbum De Vento em Popa, um descendente de ucraniano chamado Volodymyr Borusevsky compôs em 1971 a primeira marchinha genuinamente nacional. A música se chamava Algo Mais. Antes mesmo que eu fosse alguém. E a história e o trabalho do Volô, um precursor da música evangélica brasileira, que você vai conhecer agora no Tati e Elas de hoje. Fique ligado. Tati e Elas com Tatiele Melo. Quando morri para o mundo foi lindo. Lá no fundo senti meu coração sorrindo, e o sorriso foi vindo de manso. Dominou meu olhar, meu falar, deu a paz. Deu descanso para continuar. Se por dinheiro se despreza a paz, se em vez de Cristo pedem Barrabás. E se morri para este mundo ateu, é que o frio vazio que havia, Jesus com sua luz viva preencheu. Sabem de quem é esse poema lindo, gente? Com certeza vocês vão conhecer, e tem muitos outros aqui que eu fiquei completamente apaixonada. Depois vou mostrar para vocês os livros. Gente, bom dia. Vamos começar o programa Bom Dia. Seja bem-vinda a mais um programa Tati e Elas, diretamente aqui dos estúdios da Comev, para todas as plataformas da Telmídia e também para Telmídia Rádio. E nesse programa de hoje, como vocês já puderam perceber, nós vamos falar de poesia, de música, de muita coisa gostosa para alegrar o seu dia. E está comigo aqui para dono dessa linda poesia, o Volodymyr, é isso? O nome é muito difícil. Volodymyr. Volodymyr. Tá certo. Tá certo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Seja bem-vindo. É uma alegria receber você aqui conosco. É uma alegria para mim também. É um privilégio continuar nessa boa caminhada, semeando um pouco de poesia, um pouco de música e algumas coisinhas paralelas. A mais. Gente, olha só, ele é engenheiro aeronáutico, pesquisador, professor universitário, cantor, compositor, violinista e arranjador. Volo, conta um pouco pra gente como é que é ser essa pessoa abençoada com tantos dons, talentos, e como é que é transitar entre a matemática, a engenharia e a sensibilidade de um compositor, de um poeta, um cantor. Tudo tem muito a ver com os princípios da minha vida. Porque eu nasci filho de pais ucranianos, Dona Tamara, Senhor Adolfo, e cresci, vamos dizer, aprendendo a gostar, em primeiro lugar, da Bíblia, que é até hoje meu livro primeiro, a gostar de poesia e de música. Minha mãe contava de forma entusiasmada as histórias da Bíblia para o menininho Volodya, que é como eles chamam em ucraniano, o apelido de Volodymyr. E também em todos os natais e páscoas da Igreja Batista Ucraniana de Vila Barcelona, São Caetano do Sul, a gente declamava poemas. E a cada ano que passava era um poema um pouquinho mais complexo, mas que era necessário decorar e recitar em ucraniano. À medida que eu ia crescendo, então fui percebendo a beleza da poesia, que engloba, de certa forma, aquele trocadilho, acho que é do Gerson Borges, que fala da beleza da verdade e da verdade da beleza. Ou seja, essas duas coisas acabam tocando o coração, primeiro da criança e depois do Volô,
que começa a crescer. Até que em 1964, já com 13 anos de idade, compus minha primeira canção. 13 anos de idade? 13 anos de idade. Isso, portanto, há quase 60 anos atrás, né? Porque hoje eu estou com 72. E, graças a Deus, em paz. Ah, que bênção. E feliz. E, então, a poesia desde muito cedo fez parte da minha vida. E que hora que a ciência entra? A ciência entrou sutilmente também, desde cedo, porque um dos sonhos mais frequentes que eu tinha, sonho que eu digo é dormindo, você tem sonhos, tá? Eu sonhava que eu sobrevoava o bairro Vila São João, onde a gente morava lá em Guarulhos. E, curiosamente, não sobrevoava igual super-homem, mas de pé. E olhava tudo, e deslumbrado com o sonho de voar. Isso começou a me dar, vamos dizer, indícios, indicações de que eu talvez devesse ser piloto algum dia, né? E, é claro, em família, vamos dizer, modesta, de recursos modestos, eu nunca poderia fazer um curso de pilotagem. Você compartilhava esse sonho com seus pais? Sim, o pessoal sabia, mas era impossível para o poderio financeiro deles pagar sequer 1 hora de curso de pilotagem. Bom, acontece que eu descobri que existia um lugar no Brasil onde existia curso de pilotagem gratuito. Só que era o ITA. Quando eu falei que eu queria entrar no ITA, houve uma certa zoeira para cima de mim. Mas eu tinha, vamos dizer, um bom relacionamento com a área de números, com a área de exatas. E me esforcei bastante. Ô, Volo, fala para quem está em casa o que é o ITA. A ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é reconhecidamente, sem querer discutir, provavelmente a melhor escola de engenharia que existe no Brasil, tá? Ela herda o perfil do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, também considerada pelo menos uma das melhores escolas de engenharia do mundo, tá? O ITA nasceu espelhando essa, não só a parte física, mas a parte cultural também. Tá? E, naturalmente, era uma escola muito difícil de entrar. Continua sendo. 30-1 é mais ou menos a proporção. E, bom, o que eu sei é que naquele ano de cursinho, eu estudei 16 horas por dia, o ano inteiro, tá? Ou seja, eu me esforcei também, tá? E acabei, então, entrando. Depois vem outra parte da minha história. Mas, enfim, o que eu considero, assim, comum é que eu tenho uma boa amizade tanto com os números quanto com as letras, né? E isso acaba depois facilitando. Enquanto você estudava ali, engenharia, essa parte da poesia, da música, ainda fazia parte ou você deixou um pouquinho de lado? Pelo contrário, uma boa parte do meu conjunto de composições nasceu quando eu estava no ITA. Antes do ITA eu tinha composto o Pai Nosso, que a maior parte dos irmãos conhece. Também o Algo Mais. Não, o Algo Mais surgiu em 71, porque eu estava no ITA de 70 a 74, no século passado, né? E Algo Mais, que foi em seguida gravado pelos Vencedores por Cristo, nasceu em 71.
E naquele tempo eu compus várias músicas que transitaram muito bem em ambiente de ABU, Aliança Bíblica Universitária, que foi um grupo muito precioso na minha vida e assim reciprocamente também, porque eu liderei lá no ITA por pelo menos 3 anos a ABU do ITA. E isso ficou uma espécie de lenda já, porque muitos iteanos se converteram naquela época para o Senhor Jesus. Através desse trabalho. Através do da trabalho. Porque é um trabalho que leva muito a sério a leitura da Bíblia, a reflexão e a oração. Só para ilustrar, porque muitos precisam saber disto. Nos nossos tempos, isso não foi o tempo todo, mas havia períodos onde a gente tinha 3 reuniões de oração por dia. Lá no ITA. Lá no ITA. Uma oração 15 para 7 da manhã, rapidinho. Às 7 já todo mundo saía para o café. Uma oração aos 12h45, depois do almoço. E uma oração à noite, que era uma reunião sossegada. Quem podia ficava mais, quem não podia ia estudar. Porque estudar era o principal lá. Mas em termos de ABU, acho que isso fez uma grande diferença. E quando hoje a gente observa que houve uma espécie de sopro do Espírito Santo lá dentro, acho que a oração fez parte. Nossa, que bonito você compartilhar isso, né? Numa geração que não tem tempo para orar, né? Tem várias pesquisas que falam que o tempo médio de oração do brasileiro é 2 minutos, né? E aí você ali, porque o ITA deve ser uma loucura a grade horária de estudo, a carga horária, né? E vocês separavam esse tempo e tiveram aí o visitar do Espírito Santo. Bonito isso, né? Legado para nós. Isso é muito precioso. E legado é uma boa palavra, porque tudo que é construído em oração é legado. É uma realidade hoje, tá? Às vezes há palavras reveladas, não no sentido de que são coisas novas, mas, por exemplo, ao ler um trecho, quando o espírito da palavra penetra no coração dos ouvintes, eu chamo isso de revelação, né? Pode ser que eu não esteja teologicamente correto, mas realmente quando o espírito toca, é melhor não endurecer a cerviz. Nossa, me emocionei com essa frase, que tudo que é feito em oração é um legado, é construído em oração é um legado. Porque lembre-se, Apocalipse é um livro que assusta muitos, mas ali no começo tem um momento onde o incenso sobe ao redor do trono e é explicado que aquele incenso são as orações dos santos. A saber, se você fez uma oração, tenha sido ela respondida ou não, Deus preservou a sua oração, eternidade adentro, como um perfume permanente. Perfume do incenso da beira do trono. Eu acho isso tão precioso que resolvi compartilhar. Lindo mesmo. Ô, Volo, dá uma palhinha para nós aí do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Pai Nosso, você citou outras duas, né? Eu citei o Algo Mais. Algo mais, algo mais. O Pai Nosso, então, foi composto num sábado chuvoso do mês de julho de 64, né? Eu sabia só umas poucas posições do violão, portanto, é uma canção bem simples. É uma oração de criança. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não tem luz,
Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouvi nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Com 13 anos. 13 aninhos. Como é chegar, 72 você falou, 72. né? Caminhando com Jesus. Como é isso? Até brinquei num depoimento por escrito que eu estava fazendo, só que confundi um pouco, porque 72 é o terceiro ano. Eu já estou vivendo o 73, que eu completei. Então é o terceiro ano do meu 8º decênio. Se eu dissesse isso aqui, qual idade você diria que eu tenho? Ok, mas a verdade é a seguinte. Até nos tempos de ABU e ITA, a gente brincava, levava com bom humor também as coisas importantes da vida, como a vida e a morte. Então a gente dizia assim: não se preocupem com a idade, pois cada ano que passa é um ano a menos que falta para o encontro com o Senhor, né? Então, eu me sinto muito bem, né? Graças a Deus. Claro, com o tempo vem as doencinhas que a gente vai cuidando, né? E o importante é ter a fé. Eu faço aquele resuminho, né, da minha vida como ciência, poesia e fé. E eu posso dizer assim, que eu gosto muito da ciência, que eu amo a poesia, mas que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, antes mesmo que eu fosse alguém, né? Essa é a origem daquela outra canção mencionada, Algo Mais. Que você vai mostrar pra gente aí um pouquinho, né? Mas antes de você cantar, eu só queria... Ovolo, você diria que essa influência da sua mãe, né? De ensinar você desde cedo a palavra de Deus, de moldar ali, né? De inculcar na sua cabeça, como a Bíblia diz, né? Na cabeça da criança, sobre a palavra de Deus. Isso fez diferença na sua vida? Fez. E também fez diferença o fato de eu ser muito perguntador. Até enquanto eu estudei, enquanto eu estive, eu nunca gostava de sair de uma aula sem ter entendido. Tá? Então, às vezes, criei certas dificuldades aos professores. Mas isso porque, enfim, é ruim, né? Você assistiu uma aula e não entendeu. Sim. Você vai para a próxima com um buraco na sua inteligência. O buraco da aula passada. Então, é melhor Sanar ali, né? E eu tive o mesmo princípio de abordagem com as dúvidas que surgiam para mim na Bíblia. Ou ninguém tem dúvidas na Bíblia? Todos têm, né? E eu tinha, além da minha mãe, o meu pai não, ele realmente ficava trabalhando, então tinha pouco tempo para esse diálogo. Mas eu tinha um velho,
um velho irmão ucraniano lá perto, que morava perto, chamado Did Baban. Baban era o sobrenome dele. Toda dúvida que eu tinha, eu ia lá e perguntava para ele. Em ucraniano, tudo em ucraniano. Enfim, era a minha primeira língua, era fácil. Aí eu perguntava para ele, mas o que significa isto? Aí ele, sentado ali, placidamente, respondia. Abra aí em Oséias 2, versículo 3. Eu lia, ainda não tinha entendido. Agora compare com Judas 19. Tudo de memória ele ia dizendo para mim, e à medida que eu ia lendo os trechos da palavra, a resposta ia se cristalizando. E uma resposta cristalizada na palavra de Deus é definitiva. É definitiva. Se entra num coração de criança aberto para aquela palavra, vai em frente. Essa é a origem do que hoje, enfim, eu posso exercer praticando reflexões na comunidade de Jesus, por exemplo, onde eu congrego. Faz parte das suas poesias, né? Tem teologia aqui, né? As poesias todas, a maioria delas é cristocêntrica. Quando não é, tem vestígios. Tem uma poesia, e depois você vai ver, chamada Pura Amizade, que trata só desse assunto, pura amizade. Mas tem um momento lá que ela fala da Trindade. Quando ela simboliza a Trindade como uma espécie de amizade eterna. Né? Mas, enfim, depois você vê. Gente, que programa maravilhoso, né? Vai nos encorajando a caminhar com Cristo, a ter essa doçura que Ele tem aqui. E nós vamos para o intervalo, mas antes do intervalo, dá a palhinha para a gente da música. Do Algo Mais. Do Algo Mais. O Algo Mais é uma espécie de canção de gratidão pelo fato de que Deus prova o seu amor para conosco. E eu, como gosto de ciência, sempre gostei de provas também. Prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu fui até um pouquinho além, dizendo que foi antes mesmo de eu ter nascido. Tá? E isto gera essa canção onde o amor é mencionado várias vezes, e até no final uma oração que vale, até hoje, ensina-me, Senhor, a amar-te. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem. Mesmo sendo eu tão rebelde e vão, tu me amaste, me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz, que eu só te peço uma coisinha mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Gente, voltamos já já. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita.
Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Voltamos, gente. Ficou emocionada como eu? Ficou, né? Glória a Deus por esse dom maravilhoso de você misturar a arte com tamanha profundidade das verdades de Deus para nós. Muito, muito lindo mesmo. E Volô, fala uma coisa assim, de tantas músicas que você já compôs, qual é assim a mais especial? Eu sei que deve ter várias, mas aquela que você fala assim, essa aqui para mim, ela tem um significado. Qual é? Boa pergunta. Essa é nova. Olha, realmente são várias, mas tem uma que eu não vou tocar, mas pode ser ouvida ou no YouTube, ou enfim, há várias músicas já disponíveis, tanto no formato só MP3, quanto no formato ilustrado de vídeos. Uma delas chama-se Cristal, que é, inclusive, deste LP gravado aqui na Comev. Olha, gente, é esse aqui. É o segundo, você falou, né? Esse é o segundo LP. Uhum. Foi gravado aqui, gente, na Comev, né? Isso mesmo. Lembra o ano? 78, se não me engano. Uma gravação onde todos os participantes eram irmãos abnegados da comunidade de Jesus, porque não havia pagamento, não foi uma gravação profissional nesse sentido. Todos os participantes eram músicos discretos, não é? Não eram músicos amadores, mas também não eram profissionais, tanto que a gente ensaiou 1 ano, né? Mas quanto a essa música chamada Cristal, ela pega a figura do cristal, que primeiro é uma pedra bruta, depois ela pode ser limpa, já melhora, depois ela pode ser polida, e aí se torna um cristal maravilhoso, que é mais ou menos uma figura do caminho do cristão, que ele começa como uma pedra bruta, depois é retirada dali, é limpa, é polida, às vezes dói um pouquinho o polimento, mas... E, finalmente, para que a gente não se ensoberbeça muito, ela é uma pedra muito frágil. E aí vem o alerta de Jesus, que diz que construir sobre a pedra, sobre a rocha é bom, mas aquele sobre quem essa rocha cair será reduzido a pó, né? Então tem essa parte na letra também. Então eu considero uma letra muito preciosa. Não é por acaso que ela é a letra preferida do Ziel Machado, que eu acho que todos conhecem e, vamos dizer, gostam, né? Eu sou um dos fãs de Ziel Machado e ele me confidenciou um dia que essa é a música preferida dele. E qual foi o contexto da composição dessa música? O contexto é mais curioso ainda. Eu, no primeiro ginasial, eu ainda não falava muito bem a língua portuguesa, porque eu tinha crescido até os 5 ou 6 anos de idade falando só o ucraniano. A igreja da minha mãe, a batista ucraniana, a igreja da minha avó, a ortodoxa ucraniana, lá de Vila Alpina, e para mim era suficiente, tá? Então eu falava mais ou menos, queria melhorar. Aí o professor de português me deu 3 conselhos que eu segui, e aí melhorei minha língua. E um deles era sempre ter o dicionário perto. Na época era o Aurélio, evidentemente, né? E um dia eu estava curioso,
falei, vou procurar no dicionário a palavra mais perto de Cristo. O que eu achei? Cristal. Não é? Porque Cristo tem lá cristocêntrico, outras mais perto. Mas me chamou a atenção essa palavra cristal. Eu considerei aquilo uma espécie de revelação. Falei, vou trabalhar com essa ideia. Porque cristal, claro, as ideias vêm rapidamente, se você pensa. Aquelas ideias do bruto, do limpo, do polido e, finalmente, do frágil. Então, essa foi a origem curiosa dessa música. Achar no dicionário a palavra mais próxima de Cristo. Nossa. Ô, Vô, e quem quiser adquirir esse livro ou seus poemas, como elas fazem? Vocês podem divulgar depois? Podemos. Tem um site? Na verdade, esse livro está esgotado. Ah, sim. Então, mas eu posso mandar para quem quiser uma versão, vamos dizer, digital do livro, que hoje em dia serve tão bem quanto uma versão analógica, como essa que você tem na mão. Mas, enfim, vender hoje em dia livros é muito difícil. Vender livros de poesia é um pouquinho mais. E de poesia cristã, um pouquinho mais ainda. Então, de qualquer forma, ele vendeu 2.000 exemplares. Eu acredito que está muito bom, né? Para um livro, hoje em dia. E, enfim, quem quiser, eu publico quase sempre lá no Facebook. E quem quiser o livro inteiro, eu mando para quem solicitar. Olha, gente, pode escrever aqui, eu quero, e depois a gente vai colocar como você faz para ter esse livro digital. Vai ter. Agora vamos para uma parte aqui que eu quero conhecer mais, que é essa parte de construtor de aviões. Quero entender esse universo que é tão Engenharia. diferente. A gente pensa que é diferente, né? Que é Com mais matemático, certeza, humanos não exatas. De exatas, né? Mas aí, eu quando fui chefe de um departamento de matemática e física lá na Universidade de Taubaté, eu, para motivar o pessoal, dizia assim, olha, já que não dá para ser humanamente exato, sejamos exatamente humanos, né? E aí... Tudo vira poesia, tudo, né? Tudo vira rima. Tudo tem uma espécie de interface. Mas, no caso, eu, queria ser piloto. Entrei no ITA com uma ideia. Fiz o curso de pilotagem gratuito, 60 horas de voo. Só não tirei o brevet porque na primeira vez choveu, que eu não ia ter o exame. Na segunda, eu já estava formado e o pessoal estava buzinando. Não, vai ser engenheiro, você está doido, né? Enfim, eu procurei e achei. Ali perto, em São José dos Campos mesmo, o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, que tem um departamento de meteorologia maravilhoso e muitos outros, e sensoriamento remoto, ciências espaciais em geral, e que havia sido designado pelo governo brasileiro para ser o responsável pelo primeiro satélite brasileiro. Tá? Naquela época que eu entrei ainda não havia isso. Isso veio mais tarde. Então eu entrei na área de meteorologia, onde eu fiz meu mestrado. Tá? O curso de engenharia aeronáutica, que antecedeu, onde houve episódios de ABU e tudo, é no ITA. O ITA é um lugar muito difícil de entrar, mas é um lugar mais difícil ainda de você sair, porque não tem, vamos dizer, você tem comida grátis o tempo todo. Você tem onde morar. São apartamentos bons, de 3 quartos, 2 camas em cada quarto. Enfim, e tem uma biblioteca onde de cada livro oficial ela tem mais de 100 exemplares, para que cada aluno tire o livro em fevereiro e devolva em novembro. Então, qual é o gasto? Um pobre pode estudar
no ITA, que era o meu caso. A gente era família simples. Então, estudamos lá e lá me formei em engenharia aeronáutica, que é, de fato, uma ciência bem complicada, mas com o tempo todo disponível para estudar, bons professores, bons laboratórios, deu para estudar. Daí, entrando no INPE, eu fiz o mestrado em meteorologia. Quando eu já estava perto de migrar para o doutorado, já tinha até vaga lá no MIT e tal, surgiu essa ocasião onde o governo brasileiro decretou que o INPE era o responsável pelo primeiro satélite brasileiro. Eu gostei da ideia. Imagina, né? Porque eu me reaproximaria, de certa forma, da engenharia aeronáutica e também entraria num assunto absolutamente pioneiro. Ninguém nunca tinha feito satélite no Brasil. Assim como também nunca ninguém tinha feito e ainda não fez o foguete. Só para explicar para os irmãos, né? Foguete, então, é aquela parte, né, que todo mundo conhece, que é filmada no lançamento, mas ali na ponta, chamada ogiva, naquela pontinha, lá dentro, vai o satélite. Depois as portas se abrem e o satélite é ejetado, quando já está em altitude orbital, né? Então, o responsável pelo foguete é o IAE, Instituto de Atividades Espaciais, que é um ente militar dentro do CTA, lá em São José dos Campos. Eles tiveram, infelizmente, um acidente muito grande lá em Alcântara, onde perderam não só o que já estava pronto, como também grande parte da equipe. Isso foi em que ano? Não me lembro, não me lembro, mas é fácil de pesquisar hoje em dia. Ok? O nosso lançamento foi lá nos anos 80, 90, e o desenvolvimento deste satélite brasileiro, do qual participei da estrutura e do controle técnico, foi feito totalmente sem copiar nada dos outros. E digo por quê? Não é porque brasileiro é mais honesto. Quando eu digo copiar, eu digo... Sim. Né? É porque realmente o pessoal não compartilha. Se você quer a ajuda da França, do Canadá, que já haviam feito isso no passado, é fácil. É só comprar. Comprando, eles dão, ou eles fazem já. Agora, ensinar como fazer foi um grande desafio e, exatamente por nunca ter feito, acho que nós fizemos um mais parrudo, que está até hoje no espaço, aguentando firme todo o que tem que aguentar. Que coisa maravilhosa. E assim, por que você foi para meteorologia? Eu fiquei curiosa. Por que eu fui para meteorologia? Porque, primeiro, era alguma coisa que tinha a ver com o espaço, né? E também passou pela minha cabeça na época que era uma modalidade de trabalho que seria benigna para a humanidade. Porque a meteorologia é benigna. Ela ajuda a prever o tempo, ajuda a controlar a poluição e desmatamento, essas coisas todas. E é claro, controlando o tempo, controla a alimentação, as colheitas. Isso ecoou bem no meu coração. E aí eu entrei, né? Fiquei até completar o mestrado, mas depois voltei para o meu primeiro amor, que era a engenharia aeronáutica, mas que também é benigno. Enfim, hoje em dia, tudo que você faz, esse celularzinho na sua mão, aí é satélite trabalhando. Olha. Né? Então...
É isso. Ô, vô, e essa, além da sua mãe, né, da igreja te incentivar no sentido de vocês decorarem corinhos, letras, teve mais algum compositor, algum artista, algum que te inspirou, assim? Olha, na verdade houve episódios, tá? Um que eu não posso deixar de registrar. Dois, na verdade. Então, o primeiro é uma conversa que eu tive com o irmão Shedd. Muitos o conhecem como Dr. Shedd, o pastor Shedd, mas Russell Shedd. Ele vinha de tempos em tempos lá no ITA, dá as palestras sobre Efésios, que todos já tiveram a oportunidade de... Eu lembro de ter visto as anotações dele todas em grego, né? Só para ter uma noção do nível. Um dia, num acampamento, eu perguntei para ele: irmão, como eu vou saber, assim, com confiança, qual é a vocação que Deus preparou para mim? Qual o chamado dele? Ele respondeu com a simplicidade dos sábios: Volô, ouça a igreja. Ouça a igreja. Eu incorporei aquilo, né, no coração e comecei a ouvir. E vários irmãos, vamos dizer, esses irmãos em que a gente confia mais, não que a gente desconfie de outros, mas tem irmãos que são mais chegados à oração, à palavra e tal. Quando eles vinham dar esse depoimento para mim, falou: continue nessa linha. Mas houve uma ocasião, num acampamento do ITA, onde eu cantei essa música Pai Nosso, que a gente compartilhou aqui. E uma estudante de mestrado que estava conosco se levantou e deu o seguinte depoimento: Volô, ouvindo aquela música, pela primeira vez na minha vida eu orei. Aí eu me arrepiei, na hora como me arrepiei agora, e concluí: este é de fato o caminho que Deus tem para mim. E continuei, né? Sem me tornar profissional, nessa parte aí eu sempre fui meio desligado, né? Mas sempre me dei bem com a divulgação do testemunho da pessoa de Jesus Cristo, do que ele significa para mim, e com alguma poesia sempre que possível, né? Então, é dessa maneira que essa vocação se cristalizou na minha vida. E o que Jesus significa para você? Eu descrevo isso com a expressão estar em Cristo. Porque essa provavelmente é a expressão mais preciosa que eu conheço. Não diz a palavra? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Tá? Então, tem um pedacinho daquela música que eu mencionei, chamada Minha Cruz, onde, ao longo dessa música, eu descrevo o sofrimento de Cristo na cruz. E tem o pedaço dela que eu acho muito precioso, que alguns irmãos chamam de revelação, que diz assim: foi meu ego que os pregos cravou, mas teu cravo esse escravo livrou. E hoje lembro da dor que teu corpo sofreu, para um membro do corpo ser eu. Então, quem é Cristo? Cristo é aquele que veio e que Deus nos colocou dentro dele. Porque não consigo imaginar uma outra interpretação para estar em Cristo. Tá? Estar em Cristo é estar, por assim dizer, dentro dele. De modo que quando Deus olha para mim, ele não me vê a mim. Ele vê o Filho dele.
que morreu por mim, né? Então, é esse o Jesus que significa para mim tudo isso. Fiquei sem palavras. Peraí, gente, eu já... Ficar sem palavras. Deixe o Espírito Santo falar. Volo, que presente essa entrevista para mim. Graças a Tem, Deus. nossa, tem sido maravilhoso. Obrigada mesmo por estar aqui, compartilhar. Eu amo ouvir sobre a caminhada das pessoas com Jesus, essa convicção do que Jesus representa para você. Eu tenho certeza que você em casa também está sentindo isso, né? Conta pra gente agora um pouquinho das suas parcerias. Fala um pouquinho aí. Ah, sim. As parcerias têm sido uma coisa muito boa, porque até um certo tempo eu compus músicas. Dali para frente eu compus mais poemas. E, pela graça de Deus, algumas vezes esses poemas foram ouvidos por músicos. Recentemente, Sylvester Kuhlman, que muitos conhecem, um irmão muito precioso, muito cuidadoso também com as letras, escutou alguns desses poemas meus, porque congregava na mesma comunidade de Jesus, aqui no Campo Belo, né? E chegava para mim no final do culto, falou, aquele poeminha lá já tem música? Eu falei, não, fique à vontade. Aí já temos 4 músicas em parceria. Uma delas começa esse livro aí, que chama Todo Dia Cedo, o Dia Todo. Pegou o trocadilho? Todo dia cedo, o dia todo. O cedo é do verbo ceder. Todo dia cedo, o dia todo. Enfim, é aquela entrega matinal que todo mundo faz do dia para o Senhor cuidar. Enfim, tem uma música, Cultos, que fala um pouquinho de ciência, um pouquinho de fé. Enfim, boas parcerias. Com Marco Neves e Roberto Diamanso, eu tenho uma música só, que eu chamei de Dublê de Crente, mas eles mudaram o nome para Tornar-se Aprendiz. Ficou uma música caipira bem, como é que é? Na moda caipira da raiz. Bem bacana. O Tiago Perim gravou uma música junto com a Josane Pimenta, chamada Imagens Poemas, que não é exatamente cristocêntrica, mas indica alguma coisa. E também o Paulo Gomes, que recentemente regravou Minha Cruz, para a minha alegria também. Enfim, tem surgido essas oportunidades que eu chamo de parceria. E é muito precioso isso. Isso é, de certa forma, o legado continuando, né? Porque, como você pode ouvir, se você ouvir uma gravação minha chamada Espiritualmente, é a primeira desse meu CD, né? Espiritualmente, ela foi gravada assim, no começo canto eu, depois começa a entrar um vocal, depois vai crescendo o vocal, e na última estrofe eu saio. Significando basicamente isso, que uma hora eu vou sair, né? Ou vai ter o arrebatamento, ou eu vou dar tchau, né? Para a parte terrena da vida, né? Mas a música pode permanecer, né? Então, tem tudo isso no meu testemunho. É muito gostoso ouvir a sua história, né? Que é uma história, além de encorajamento para a gente na fé, de alguém que desde cedo aprendeu ali com a mãe, com os pais, esse encorajamento de seguir a Jesus, mas também alguém que se esforçou, foi lá, buscou, estudou, né? Isso nos dá esperança para você que está em casa, para mim também. Ou seja, nós podemos sim escrever uma nova história, um novo caminho a partir do nosso esforço, né? A partir da busca, ainda mais hoje, né? Com tanto acesso à tecnologia, né? As pessoas podem procurar e não se conformar, né? Com a vida que tem, né? E o testemunho pode ser dado
em todas as dimensões. Eu me lembro de ter evangelizado gente pela internet. No tempo do Napster. Napster, o pessoal de hoje talvez não conheça, era o tempo que a gente conseguia baixar uma música em cada madrugada. Você deixava lá a música e dia seguinte às 6 da manhã estava lá uma música. E eu evangelizei gente russa naquele tempo, né? Em diálogo pela internet. Então isso, claro, se tiver no seu coração, vai transbordar. Sim. E ser fiel a Deus, né? Volo, eu vejo que a sua vida é uma vida de fidelidade, né? De dedicação. Onde você foi, a fé ela foi com você e ali você implementou ou deu jeito de participar de algo que Deus estava fazendo, né? Isso é muito importante, não substituir, né? Você falou de fidelidade. Tem um poema aí, depois você vai descobrir, que diz que, depois de tudo, e a suma é a fidelidade, caminho de vida em verdade. Pode seguir com esse lema, que é o caminho, a verdade e a vida é quem? Cristo. Amém. Show. Resolvido. Passou rápido, já estamos praticamente há 1 hora aqui conversando. Tem uma música para a gente encerrar? Uma palhinha de mais uma composição? Pode ser um poeminha? Pode. Então Ok. Então, Eu ia pedir em ucraniano, mas tá bom. poeminha ucraniano, outra hora. Tem uma experiência que todos nós temos na vida de oração, que é... Não sei se você já teve essa experiência, que é de ficar achando que Deus está demorando muito para responder. Já teve? Já. Já teve? Já. Pois é. Eu compus um poeminha em homenagem a todos nós que temos essa dificuldade, chamado A Perfeita Resposta. Então, diz assim: às vezes eu oro silente, bem escondidinho no quarto. Em outras, eu gemo baixinho, no carro ou enquanto caminho. As dores com ele reparto, as dores comigo ele sente. Às vezes minha alma não gosta do longo silêncio pós-prece, que o meu precioso pedido parecer nem ter sido ouvido, até que eu me lembre e confesse que Cristo já era a resposta. Glória a Deus. Gente, eu tô, assim, emocionada, feliz, grata a Deus pela oportunidade de conhecer você, Volô. Tenho certeza que em casa você também foi muito edificado com esse programa. Por isso, compartilhe. Compartilhe com alguma pessoa que você sabe que esse programa vai ser especial e vai edificar a vida dela. Gente, eu quero agradecer você, Volô, pela presença, por estar aqui, por dividir conosco essa história tão linda. Bacana. Estou grato a Deus e a você pela benigna oportunidade. Você sabe essa palavra benigna, né? Só recordando, ela vem da palavra benígena, que significa que gera o bem. Então, uma coisa é o bem, e a outra coisa é ainda gerar o bem. E essa oportunidade é benigna, com certeza. Que Deus abençoe o seu ministério também. Amém. Gente, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Agora são 11 horas e nós vamos caminhar aí para o final deste programa, mas você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba todas as programações, as atualizações dos nossos programas aqui da Telmídia. Deus abençoe e até a próxima terça, 10 da manhã. Tati Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes,
Direção-geral, Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com